Eu quero compartilhar com você, irmão e irmã, um texto nesta noite que se encontra no livro de Atos. Se você puder aí, então, na sua casa abrir a sua Bíblia ou conectar a sua Bíblia, Atos capítulo 1, os versos de 9 a 14. Atos capítulo 1, os versículos 9 a 14, nos dizem assim: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque esta palavra é viva, eficaz, poderosa para nos transformar, para nos renovar, que ela encontre nos nossos corações um solo fértil e que esta semente possa germinar, crescer e gerar frutos para a honra e glória do Teu nome. Eu me coloco diante da Tua presença, me coloco atrás da cruz de Cristo, para que toda a honra, toda a glória sejam Tuas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, para muitos de nós, um tempo também de quarentena, como consequência do vírus que circula no nosso meio. E muitas datas estão sendo comemoradas nesse período de uma forma muito diferente. Algumas semanas atrás nós celebramos a Páscoa de uma forma muito inusitada e para nós em particular aqui da nossa igreja em Itaberaba, essa é uma data muito cara para nós, para todos os cristãos, é claro, mas para nós, nós gostamos muito dessa data, nós celebramos de uma forma bem assim enfática, as nossas cantatas, o nosso teatro, e nós infelizmente não tivemos isso esse ano, mas não deixamos de celebrar a Páscoa mesmo no meio da pandemia. Muitas pessoas também estão celebrando os seus aniversários nesse tempo de pandemia. Eu mesmo vou ter que celebrar no meio da pandemia, terça-feira é meu aniversário. Você fique à vontade para mandar pelo correio o seu presente, não tem nenhum problema. Mas vamos ter que fazer essa adaptação, não tem o que fazer, E agora, hoje, esse dia tão especial, o Dia das Mães, mais uma data importante para nós, onde nós temos aí então que nos adaptar e celebrar de uma outra maneira. E há, de fato, algumas datas celebrativas que nós gostamos muito de estar juntos. Há uma tradição, há um desejo de estarmos em comunhão, Por exemplo, o Natal, os aniversários, como nós citamos, Dia dos Pais, onde a gente faz questão de dar um abraço no pai, e é claro, o Dia das Mães também, onde nós podemos aí, aqueles que têm a sua mãe ainda, têm a oportunidade de abraçar, de estar junto, de passar o domingo em família. Muitas pessoas não puderam estar com as suas mães hoje. Nós sabemos disso, a grande maioria das pessoas não puderam estar com as suas mães, e isso já nos faz pensar algumas coisas. Já nos faz então avaliar algumas coisas na nossa caminhada. O que nós temos dado valor de verdade? Talvez hoje você tenha sentido muito falta de estar com a sua mãe. E talvez você tenha pensado assim, por que antes da pandemia eu não estive mais vezes com a minha mãe? Talvez também seja um tempo de nós revermos algumas coisas da nossa vida, algumas prioridades da nossa vida. Tudo isso tem passado pela nossa cabeça nesse período que nós estamos enfrentando. E o texto que nós lemos de Atos nos fala também de uma situação parecida, em que uma mãe não pôde estar com o seu filho. Estou falando de Maria e Jesus. Naquele momento ali, eles estavam separados, foram separados, não puderam estar juntos a partir daquele episódio da ascensão de Jesus. E nós estamos falando exatamente deste período que nós estamos vivendo agora,
pós-Páscoa, né? Jesus passou ali 40 dias com os discípulos, com aqueles que caminhavam com ele, entre homens e mulheres, uma comunidade, como o próprio livro de Atos vai nos dizer, de aproximadamente 120 pessoas. Esses 40 dias reforçando tudo aquilo que ele ensinou, todos os seus exemplos para os seus discípulos. E esse é o momento culminante dessa caminhada dos 40 dias, aonde ele então é assunto aos céus, ele ascende aos céus, ele vai então de forma gloriosa para se assentar no trono, para estar ali aguardando, né, a sua segunda vinda. E nós temos exatamente esse episódio aonde Jesus, ele está indo a partir do versículo 9, né, Jesus é elevado às alturas, os discípulos ficam olhando para o céu, para as alturas, e então 2 varões, né, aparecem ali, possivelmente 2 anjos, vão falar com eles, vocês não devem mais olhar para cima, mas continuar a caminhada de vocês, testemunhando o nome do Senhor. Os discípulos voltam então para Jerusalém, eles saem do Monte Olival, o Monte das Oliveiras, que ficava fora da cidade, cerca de 800 a 1.000 metros, que era exatamente a distância que um judeu poderia percorrer num dia de sábado, voltam então para Jerusalém e vão para o cenáculo. Vão ali para se encontrar com os outros discípulos e especialmente com a mãe de Jesus, com Maria, que também estava ali, provavelmente na casa da outra Maria, mãe de João Marcos. Essa era a casa onde todos se reúnem naquele momento. E então eu quero destacar para você, meu irmão, minha irmã, a atitude de Maria, a postura desta mãe diante deste cenário no qual ela é privada de estar com o seu filho. E eu quero então destacar algumas coisas que podem nos ensinar, o que nós podemos aprender com essa postura da mãe de Jesus, de Maria. Primeiro, nós podemos aprender com ela a importância da resignação. Maria tinha todos os motivos para se revoltar com aquela situação, mas nós encontramos nesse texto uma mulher resignada. Pense comigo, meu irmão, minha irmã, o seu filho havia morrido, 3 dias depois ele ressuscita. Que coisa maravilhosa, que coisa inexplicável, sobrenatural. Eu fico imaginando a alegria desta mãe. E ela então vai passar ali 40 dias com o seu filho e mais uma vez ela tem que abrir mão do seu filho e nesse momento aqui, de forma definitiva, até que ele volte pela segunda vez. Eu fico imaginando que qualquer mãe poderia se revoltar diante dessa circunstância. Poxa, eu perdi meu filho, eu recebi de volta, agora eu vou ter que abrir mão de novo. Mas quando eles voltam, então, para a cidade, vão para o cenáculo, eles não encontram Maria revoltada, chorando, murmurando, se descabelando, como a gente diz, mas nós encontramos uma mulher resignada. E eu quero trazer e resgatar para você, meu irmão e minha irmã, a importância da resignação na nossa vida. E talvez essa seja uma postura, uma atitude muito fora de moda. As pessoas querem as coisas do seu jeito e se não for do jeito que a pessoa quer, ela realmente esperneia, ela se descabela até que seja feito o que ela quer. Resignação tem a ver com submissão, com acatar uma vontade superior, sem murmurar. E muitas vezes nós nos vemos diante de situações assim, e esta é uma situação na qual nós estamos vivendo, algo que foge ao nosso controle. Nós não temos controle sobre o vírus que está por aí. No máximo, nós podemos nos resguardar. E talvez seja um tempo realmente de resignação para todos nós, de entendermos que há sim uma soberania de Deus diante de toda essa situação. Maria compreende e aceita aquela situação porque ela sabe que a vontade de Deus é soberana. Jesus, ele ascende então aos céus, Maria tem que abrir mão mais uma vez do seu filho, mas ela entende, ela assimila, ela acata a vontade de Deus para a sua vida, porque no fundo ela sabe que ela serve a um Deus que é soberano. E quando nós resgatamos para nós, irmãos e irmãs, esse entendimento de que Deus de fato é soberano, nós podemos descansar nele. Nós podemos então colocar as nossas expectativas, a nossa esperança, as nossas angústias diante dele. Porque Ele é soberano. Se Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as situações, inclusive sobre a situação que nós estamos vivendo agora. E não é um conformismo, meu irmão, minha irmã, não é disso que eu estou falando. Mas é entender a vontade de Deus, acatar essa vontade e não reclamar daquilo que Deus tem permitido acontecer na nossa vida. Certamente havia tristeza, havia saudade no coração de Maria. Talvez você que não pôde estar com seu filho hoje,
o seu coração tenha ficado entristecido. Talvez você que não pôde abraçar a sua mãe hoje, apertou mais um pouquinho ainda a saudade. Mas eu quero trazer então para você um outro texto, para que a gente possa ler e trazer paz também ao nosso coração, que está ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, 2 Coríntios 4, 8 e 9, que dizem assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Meu irmão, eu tenho certeza que este era o sentimento que estava no coração de Maria. Ela estava triste, ela estava com saudade do seu filho, mas havia confiança no seu coração. Ela poderia estar abatida, mas ela sabia que aquela situação, aquilo que ela estava passando, não iria destruir a sua fé, a sua confiança em Deus e, principalmente, não iria abalar a confiança que ela tinha nos planos de Deus, na soberania de Deus. Que nós possamos perceber e entender a vontade de Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos descansar e confiar nele. Ele está no controle de todas as coisas. O segundo aprendizado que nós temos com a atitude de Maria é que ela inspira pessoas. Eu fico imaginando a volta dos discípulos do Monte das Oliveiras para o cenáculo. Eu fico imaginando Pedro já dando as orientações. Ô João, nada de chorar a hora que chegar lá, hein? A Maria vai estar lá, nada de ficar chorando, hein? Você engole esse choro, hein, rapaz? Ô Tomé, sem fazer aquelas perguntas, tá, Tomé? Segura a sua língua aí, rapaz. Gente, não vamos ficar comentando muito, não vamos ficar comentando e lembrando do que aconteceu. A Maria com certeza não vai estar bem, vamos chegar tranquilo. E quando eles chegam, eles encontram uma mãe em paz. Eles encontram Maria tranquila. A atitude, a postura de Maria influencia o ambiente, inspira a todos a fazerem a vontade do Mestre. Quando eles chegam na casa, eles vão para o cenáculo e encontram Maria tranquila, em paz, entendendo que a vontade de Deus estava se cumprindo na sua vida, na vida do seu filho. Apesar da tristeza, apesar da saudade, ela entende que Deus está no controle de todas as coisas. Quando eles percebem isso, quando eles encontram Maria dessa forma, eles decidem fazer aquilo que Jesus tinha orientado a todos eles, que era perseverar em oração, aguardando o cumprimento da promessa. A postura, a atitude de Maria influencia o ambiente e inspira os discípulos a terem uma postura de obediência a Deus. O texto nos diz que unânimes eles decidem ir orar. Todos juntos decidem ir orar. E eu quero te perguntar, irmão e irmã, o que as nossas atitudes têm inspirado nas pessoas? O que as suas atitudes nesse tempo de pandemia, de quarentena, as suas posturas, o que o seu exemplo tem inspirado na vida das pessoas? Você tem sido mais uma pessoa que tem ido para as redes sociais para murmurar, para reclamar, para falar mal de pastores, de políticos, da situação, de dizer que não vai dar certo, que as coisas não vão melhorar, que quanto pior, melhor? O que você tem gerado na vida das pessoas? Essa semana eu ouvi uma expressão de um pastor amigo meu, pastor Marcos Garcia, dizendo que crente nesse tempo não pode murmurar. Aliás, crente em nenhuma oportunidade deve murmurar, mas especialmente nesse momento, crente não pode murmurar. Você tem murmurado, irmão ou irmã? Você tem inspirado as pessoas a ficarem ainda mais angustiadas, ainda mais revoltadas, porque motivos não nos faltam para ficarmos angustiados, desesperados, desesperançados, revoltados com todas as coisas que nós ouvimos e vimos. Mas, meu irmão, minha irmã, um homem de Deus, uma mulher de Deus não murmura, mas lamenta aos pés do Senhor. Coloca a sua dor, coloca a sua angústia, o seu sofrimento diante daquele que é o único que pode resolver alguma coisa. Alguns que estão dizendo assim, eu já sabia. Eu avisei vocês. Irmão, irmã, eu fico triste de imaginar que existem pessoas que colocam tanta confiança em um político, seja do partido A ou B. Porque a própria palavra de Deus já nos alerta, já nos adverte. Maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança está em Deus, meu irmão e minha irmã. E quando nós assumimos essa postura de confiar em Deus, de perseverar em Deus e saber que Ele está conosco, Ele vai estar conosco nesse tempo de deserto que nós estamos atravessando, isso inspira outras pessoas também. Eu quero te convidar a inspirar outras pessoas a terem fé,
a terem esperança, a confiarem em Deus, que a sua postura mude o ambiente da sua casa, mude o ambiente das redes sociais de uma forma positiva. É isso que nós aprendemos com a atitude de Maria. E o terceiro e último aprendizado que nós temos com Maria é de que ela entende que orar sempre é o melhor recurso. Aprendemos com a atitude de Maria que orar sempre é o nosso melhor recurso. Eu fico imaginando quantas vezes essa mãe não teve que orar pelo seu filho. Quando ele ia pescar com seus amigos, quando ele ia viajar, quando ele ficava dias fora de casa, eu fico imaginando a noite em que Jesus foi preso, o quanto Maria não orou pelo seu filho. E você que é mãe, você sabe exatamente do que eu estou falando. Quantas madrugadas você não foi levantada pelo Espírito Santo de Deus para interceder pelo seu filho, pelo casamento da sua filha, pelos seus netos, pela vida profissional dos seus filhos, para que os seus filhos voltassem para os caminhos do Senhor. O grande recurso que uma mãe tem em suas mãos, a maior arma que uma mãe tem sobre a vida dos seus filhos, o maior recurso que uma mãe tem para influenciar um filho e uma filha é a oração. E isso serve para todos nós. Naquele momento, ela sabia que o melhor a fazer era orar. Maria sabia da importância da oração porque ela já tinha vivido isso outras vezes. Então, naquele momento, onde todos estão reunidos no cenáculo, ela vai orar. E ela inspira os outros a orarem. E era exatamente essa orientação do seu filho, do mestre. Fiquem em Jerusalém, orem, perseverem, creiam, porque o Espírito Santo virá. E ela vai então orar. E aí eu quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, inclusive, do papel terapêutico da oração. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós estamos dizendo para Ele assim: Senhor, a minha vida financeira, o meu trabalho, os meus filhos, o Brasil, a minha saúde, tudo está nas Tuas mãos. Então eu tiro dos meus ombros um peso, um excesso de responsabilidade e eu coloco diante do Senhor o meu fardo, para que Ele possa carregar para mim e para você. O poder terapêutico da oração, curador da oração sobre a nossa vida. Nós estamos ouvindo várias questões que envolvem esse momento de pandemia e quarentena, onde o efeito negativo sobre as emoções das pessoas tem sido muito grande. E talvez a melhor ferramenta que nós tenhamos neste momento é exatamente orar, meu irmão, minha irmã. Porque a oração fortalece a nossa fé, alivia a nossa alma, nos traz ânimo. De uma forma sobrenatural, Deus vem sobre nós e nos anima, nos fortalece. E aí, em vez de nós ficarmos então nos autopromovendo, nós começamos a promover o alto. Aquilo que vem do alto. Aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Os discípulos poderiam descer do Monte das Oliveiras e falar: vamos resolver do nosso jeito. Vamos para Jerusalém, vamos estabelecer novamente o reinado de Davi, porque é exatamente esse o diálogo anterior à ascensão de Jesus. Os discípulos estão perguntando para Jesus: é agora que o Senhor vai inaugurar esse reino? Talvez eles pudessem ter descido e ter feito isso. Vamos resolver com a força do nosso braço. Mas eles resolvem então se ajuntar a Maria e às outras mulheres, aos outros discípulos e ir orar. Eles decidem então obedecer a Deus, crendo que realmente o Espírito Santo viria. Vamos perseverar juntos, irmãos e irmãs, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E a única forma de nós perseverarmos e vencermos é através da oração. A oração é algo maravilhoso. Você pode orar na sua casa, eu na minha, e nós estaremos unidos. Eu posso orar por alguém que está muito longe de mim, Deus vai até essa pessoa e a abençoa, mesmo que eu não possa ir. E talvez você hoje, mãe, esteve orando pelo seu filho, pela sua filha nesse dia, porque você não pôde estar com ele. E quando você orou, eu quero que você creia que a partir do momento da sua oração, o Espírito Santo foi lá e abraçou o seu filho, abraçou a sua filha, ele se sentiu amado pelo Senhor, sentiu amado por você, porque esse é o poder da oração. Efésios, capítulo 6, o versículo de número 18, é o último texto que nós vamos ler. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Nós já estamos encerrando este momento de mensagem. O texto nos diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Repito, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. Em todo tempo, orando,
perseverando, unido com todos os santos, com todos os homens e mulheres de Deus. Esse período tem sido marcado pela ressignificação de muitas coisas. É um tempo de ressignificarmos os nossos sentimentos, as nossas prioridades, os nossos valores e tantas outras coisas que nós estamos enfrentando. O texto que nós lemos de Atos também nos fala sobre ressignificação. Eu quero fazer 2 destaques e nós vamos encerrar. Os discípulos, eles estão num monte, o Monte das Oliveiras. O mesmo monte onde 40 e poucos dias antes, Jesus estava ali ajoelhado, chorando, transpirando sangue, colocando a sua dor diante de Deus. Se no primeiro momento o Monte das Oliveiras significa dor, sofrimento, traição, a partir daquele momento, da ascensão de Jesus, passou a ser um lugar de honra, um lugar de glória, um lugar da manifestação do poder de Deus. Eles vão para o cenáculo onde eles já tiveram também há 40 e poucos dias antes, porque foi no mesmo cenáculo aonde Jesus esteve ali celebrando a última Páscoa com os seus discípulos. É o mesmo cenáculo, é o mesmo lugar. E naquele primeiro momento, esse cenáculo, esse ambiente, significa um lugar de despedida, um lugar de fim de jornada. Mas nesse momento posterior, onde eles estão orando, perseverando, obedecendo a Deus, aquele lugar passa a ser um lugar do cumprimento da promessa. É o lugar onde o Espírito Santo vai ser derramado. E ali se estabelece um recomeço, um novo começo, através da igreja que se estabelece a partir da descida do Espírito Santo. Irmão, irmã, mãe, que nesse dia o Senhor possa ressignificar os seus sentimentos, ressignificar esse momento que nós estamos vivendo, esse tempo de afastamento, de dor, de sofrimento. O Senhor vai dar um novo significado, creia nisso. Um lugar que era de tristeza, de dor, um lugar que era de despedida, de afastamento, Deus transforma em um lugar de honra, em um lugar de restauração, em um lugar de recomeço. Que assim seja na minha vida, na sua vida, que assim seja na sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém?